Tira. Encerrar a transmissão. Ok. Boa noite. Pessoal, houve uma falha técnica séria nossa aqui. A nossa transmissão ficou comprometida. E a live que deveria ter acontecido das 6h10 às 6h50 acabou sendo completamente comprometida. E aí eu resolvi ficar aqui e ir pro ar de novo. E então essa live vai acontecer agora praticamente uma hora deslocada. Mas vamos lá, vamos tocar essa live aqui. Bom, seguinte. Tema da live de hoje. Os verbos to come and to go. Bom, e aí eu quero me confidencializar com vocês. Durante muito tempo, eu tive problemas com esses dois verbos aqui. Porque eles são dois verbos simples de entender. Quase 2 anos atrás, eu coloquei esse post aqui, ó, no nosso Instagram. Coming and going. Então, de um lado você tem um trem, coming, e do outro lado você tem um trem, going. E eu acho que aquela frase, né, as imagens falam por si só. Nesse caso aqui, foi a motivação para eu fazer esse post. Bom, legal. Então, se eu fosse representar isso de forma gráfica, eu diria o seguinte, que eu poderia dizer assim, ó, que se eu disser que eu me encontro nessa posição aqui, e eu estou falando de um deslocamento que acontece de onde eu estou para algum destino, eu usaria aqui o verbo to go. Mas se eu tivesse numa outra situação onde eu estou aqui e algo se desloca na minha direção, vindo em minha direção, nesse caso eu usaria o verbo to come. Que é isso que está sendo mostrado aqui. Deixa eu colocar esse vídeo aqui para tocar de novo. Coming and going. To come and to go. Então, foi isso que eu aprendi, né, no início, quando eu comecei a aprender inglês. Isso fez muito sentido para mim e maravilha. Qual foi o erro que eu cometi? Bom, o erro que eu cometi foi de pensar que esse verbo, o verbo to come e to go, eles são usados apenas dessa forma. Ou seja, eu recebi essa informação e assumi que é isso. Ou seja, verbo to go, deslocamento de mim para algum lugar. Verbo to come, de lá para cá. E adotei isso como uma regra rígida e única, e qualquer coisa fora disso, o princípio estaria errado. Bom, e foi isso que aconteceu comigo, porque aí eu comecei, né, a assistir filmes, ler livros, artigos, revistas, e comecei a perceber que no dia a dia esses verbos não são usados simplesmente dessa forma. Então, isso que está representado aqui, 100% correto, isso vai sempre funcionar. Só que isso não significa que esses verbos são usados apenas dessa forma. Bom, e aí eu trouxe 2 exemplos para vocês de 2 séries, 2 filmes, em que esses 2 verbos são usados de uma forma diferente. Então, olha só, vamos começar por esse aqui. Então, existe uma série chamada Breaking Bad. Você aqui assistindo esse vídeo, talvez você já conheça. Se você não conhece, não tem problema. É uma série que fala sobre drogas, tráfico de drogas, fabricação de drogas. E esse personagem aqui, o Walter, ele é um dos personagens principais. Nessa cena, ele recebeu uma chamada de telefone e um ex-parceiro dele, tá muito brabo com ele e quer se encontrar com ele, quer falar com ele. E aí ele faz uma ameaça por telefone para esse cara. E aí no carro,
Ele está se deslocando e esse amigo no telefone, né, ele está fazendo algumas ameaças. Who works for Goodman. I pistol whipped that melon. He calls ahead till he gave up what he knew, which led me to your rental van, which it turns out had GPS. How do you like that, genius? Guess you didn't think of everything. Look, Jesse, I don't know what you plan on doing here, but... Well, I'll give you a hint, Waltz. It involves a couple of 5-gallon cans of gasoline and a lighter. No, Jesse, please, listen to me. No, you listen to me, bitch. You get your ass out here as fast as you can. Yes, I'm coming. Bom, e aí, como vocês podem perceber, pelo tom da conversa, eles estão em conflito, existe uma ameaça ali, e o Walter tá apavorado, se deslocando para esse lugar, e ele pega e fala: Listen to me, Jesse. Yes, I'm coming. Bom, e eu, né? Aí vem a minha confissão. Então, quando eu ainda era um aluno de um nível intermediário ou quase avançado, eu olhava para isso aqui, isso dava um nó na minha cabeça. Eu falava assim, cara, eu não consigo entender por que os nativos fazem isso. Será que esse verbo é usado de forma errada? Da mesma forma que nós, quando falamos portugueses, tem alguns verbos, algumas expressões que a gente, na hora de falar, comete erros, né, de concordância. O que será que é isso? Porque para mim era muito claro. Going, coming. E eu pensava assim, poxa vida, ele está se deslocando em direção ao amigo dele. O amigo dele está em algum lugar lá, fez uma chamada uma chamada telefônica, tá pedindo para ele se deslocar até aquele lugar onde ele está, e ele está indo para lá. Ou seja, aquela referência, né? Então, se parte de mim, de onde eu estou, de quem está falando, para onde eu vou, verbo to go. Então, ele não teria que falar assim, yes, Jesse, I'm going. Bom, ele não fala isso. I'm coming. Bom, muito bem. A gente já vai voltar nesse exemplo daqui a pouco. E aí existe uma outra situação aqui, que é, agora da série Friends. E nesse caso aqui, a situação é a seguinte. O Ross está todo vestido ali, ele está usando um tuxedo, né? Ele está todo arrumado para ir para uma festa. Ele trabalha para uma universidade, ele vai receber um prêmio, e aí vai acontecer uma cerimônia. Ele convidou a namorada e os amigos para irem para essa cerimônia. E aí, alguns minutos atrás, aí ele teve uma briga com a namorada dele, porque ela não estava trocando rápido o suficiente, eles iam se atrasar, ele estava muito preocupado com isso, e aí rolou um estresse entre eles, e acontece isso aqui. I know it says black tie optional, but it's... Só fazer um ajuste aqui rápido na legenda. E... Muito bem. Eu, sem querer, acabei mexendo na opacidade aqui da legenda, mas vamos lá. Bom, então como eu estava explicando, o Ross tem que ir para uma festa, ele teve uma briga com a namorada dele, e ela decide... This may be pushing it a little. I'm not gonna go. You're not gonna go. I'm not gonna go. This may be pushing it a little. I'm not gonna go. Então, Rachel, I'm not gonna go. Bom, e agora eu quero aplicar aquela questão da lógica de direcionamento. To come or to go? Então vamos pensar. Eles estão num apartamento, a festa não acontece nesse apartamento, a festa acontece num outro lugar, então vamos dizer que essa festa acontece aqui. Então eles teriam que se deslocar do apartamento em direção à festa. Parece óbvio, né? Que verbo que eu uso para isso? Eu uso o verbo to go. Maravilha. Então isso aqui fica bem alinhado com aquele uso clássico,
aquele significado mais clássico que eu apresentei aqui nesse post. The verb to come and the verb to go. Muito bem. E aqui eu vejo uma cena em que nativos da língua usam exatamente dessa forma. E aí você pensa assim, ué, mas e aí, cara, como é que eu explico isso? Aquele outro personagem, naquela outra série, ele não está usando o verbo to go para se referir àquele deslocamento que ele vai fazer de onde ele está para onde ele tem que ir. E onde é que está a lógica disso? Bom, então a questão é a seguinte. A lógica desse aqui é a aplicação prática e direta dessa primeira interpretação que eu fiz, ou da primeira lição que eu aprendi com esses verbos, e que está correta, e que está 100% correta, e que está sempre correta. Então, essa aqui está super alinhada com isso, maravilha. E aí, se você aprendeu dessa forma, aqui também você não vai ter problema nenhum, você vai entender direitinho porque que a Rachel está usando o verbo to go. Muito bem. E para entender isso aqui, então, como é que a gente faz? Bom, aí a questão é o seguinte. A razão pela qual esses dois verbos são intercambiáveis é que, assim, ó, muitas vezes o que o narrador está fazendo é o seguinte. Ele se imagina já estando no lugar de destino que aquela pessoa, onde aquela pessoa espera, né, o amigo dele que fez a ligação para ele, espera que ele vá até ele. Então ele diz assim, olha, eu já estou me vendo aí nesse lugar e eu estou vindo para esse lugar onde você e eu vamos estar daqui a pouco. Essa é uma maneira de analisar. Se você parar para pensar em português a gente faz a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, não, mas eu já estou vindo, por exemplo, né? Em português, eu acho que tem algumas situações que a gente também faz isso. Eu estou tentando lembrar de um exemplo bem específico agora. E está me fugindo. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é isso. Que o narrador, ele fala, então, adotando como ponto de referência o destino, onde está aquele amigo dele. E por isso que ele fala, I'm coming. Só que para que isso possa acontecer, é super importante que exista uma referência daquele outro lado. Eu vou tentar mostrar isso para vocês agora através de um diagrama. Então, vamos lá. Ó, o diagrama que eu quero explorar é esse daqui. Vou desenhar um triângulo aqui. Então, a situação que a gente tem é a seguinte. Esse personagem de quem eu estou falando, ele é o Walter. Então, o Walter, ele está dentro do carro dele. E o Jesse está num lugar onde o Walter escondeu o dinheiro dele. E de lá ele faz uma ligação para o Walter. Então, o Walter está dentro do carro dele e ele está indo. O destino dele é o lugar onde o Jesse se encontra. Então, por ele estar dizendo que ele daqui a pouco vai estar no mesmo lugar que ele pode usar tanto o verbo to go como o verbo to come. Hey, Jesse, yes, I'm coming. Agora vamos analisar um contexto, vamos imaginar uma situação onde isso não seria possível. Isso não seria possível se o Jesse estivesse ligando para ele de um determinado lugar, como por exemplo, como se, por exemplo, ele estivesse em outro país, por exemplo. Vamos supor que quando ele fizesse essa ligação, ele estivesse aqui. Esse lugar aqui é a Austrália, por exemplo. E o lugar para onde o Walter tem que se deslocar, que é onde vai estar o dinheiro, ou algo do gênero, porque o Jesse faz essa ligação para o Walter e pede para ele se deslocar até um outro lugar que se encontra aqui, por exemplo. Então, nesse caso, o Walter não poderia usar o verbo to come. Faria muito mais sentido ele usar o verbo to go, porque nem ele,
nem o Jesse estão lá. Então ele não tem essa referência. Então ele está dizendo, ok, Jesse, I'm going. Ou seja, ele está indo para aquele lugar. Então, percebam que quando você entende que, dependendo do ponto de referência que você usa, você pode usar ou o verbo to go ou o verbo to come. Então, lembrando que aquilo que eu mostrei no início, representado por essa cena aqui e representado pelo aquele diagrama inicial, isso vai sempre estar correto. Quando existe uma troca de verbos, é porque o narrador está adotando uma referência diferente. Então, nesse caso aqui, se o Walter resolvesse adotar, nesse caso, uma referência como, ok, nem o Jesse nem eu estou lá, mas eu me vejo lá, eu já consigo me ver naquele destino em alguns minutos. Aí ele também usaria o verbo to come. E ele diria, ok, I'm coming. Ou seja, ele se vê lá naquele ponto de destino e aí ele usa o verbo to come. Bom, então o que a gente poderia adotar como regra? Bom, eu diria para você o seguinte, como a gente está aprendendo essa língua, primeiramente, entender que isso sempre funciona e isso está sempre certo. Entender que isso não é uma verdade absoluta, que esses dois verbos podem ser trocados, eles podem ser usados de uma forma intercambiável e que, dependendo da maneira como isso é feito, é porque o narrador ele está adotando um outro ponto de referência. Bom, eu vou usar agora um exemplo que tem a ver com também uma festa. Então, imagina o seguinte. Então, eu e você, que está me ouvindo aqui, que está assistindo esse vídeo, eu e você, fomos convidados para uma festa. Ok? Eu e você fomos convidados para uma festa. Ok. E aí, deixa eu reativar essa ferramenta aqui. Bom, eu e você fomos convidados para uma festa. E aí, eu poderia fazer essa pergunta para você. Are you coming to the party? E eu também poderia perguntar assim para você. Are you going to the party? O que eu quero dizer para você sobre essas duas perguntas? Bom, a questão é a seguinte. Essas duas perguntas estão gramaticalmente corretas. Só que elas comunicam mensagens diferentes. E quais são as mensagens que elas comunicam? E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, deixa eu repetir essa pergunta aqui. Are you going to the party? To the party. Are you coming to the party? Então, como eu tinha dito, ambas estão gramaticalmente corretas, não tem nada de errado com nenhuma delas, só que elas comunicam algo diferente. Uma delas comunica um pouco mais que a outra. A primeira, are you going to the party? É simplesmente uma pergunta. Eu estou simplesmente perguntando se você vai à festa. E eu não estou te dizendo nada sobre se eu vou ou não para essa festa. Eu só quero saber sobre você. Na segunda pergunta, quando eu digo, are you coming to the party? Lembra que eu disse para você que naquela cena desse filme, esse cara se imagina lá no ponto de encontro com o amigo dele e ele se vê já naquela posição e por isso ele diz, I'm coming? Exatamente a mesma lógica a gente aplica aqui. Se eu pergunto para você, are you coming to the party?
eu estou fazendo essa pergunta do ponto de vista, do ponto de referência da festa. Ou seja, eu estou lá na festa e eu quero saber se você vem para a festa. Então, ao te fazer essa pergunta, eu estou te dizendo que não só eu quero saber se você vai estar naquela festa, mas eu também já estou te dizendo que eu vou estar. Por causa desse ponto de referência que eu usei. Porque se eu estou dizendo, are you coming to the party? Significa que eu vou estar lá. Então é como se eu já estivesse lá perguntando se você vem para a festa. Certo? Bom, então, se isso faz sentido para você, ou seja, a questão da importância do ponto de referência, agora eu vou te apresentar algo parecido, que é a relação que outros dois verbos também têm entre si, que são os verbos to take and to bring. Então vamos imaginar o seguinte, olha só. Agora, eu vou te fazer uma pergunta parecida sobre essa questão da festa. Então você é um amigo meu e ambos, você e eu, temos uma namorada. E aí eu quero saber o seguinte, eu não sei se você vai levar sua namorada ou não nessa festa. É uma festa. Você foi convidado. E você pode ou não levar sua namorada. Então eu posso te perguntar o seguinte. Are you taking your girlfriend? Are you taking your girlfriend? E aí... So, are you taking your girlfriend? Ou eu perguntaria, are you taking your girlfriend? Oops. Are you bringing your girlfriend? Or are you bringing your girlfriend? Vamos aplicar a mesma lógica. Se eu te pergunto, are you taking your girlfriend? Talvez eu nem vá nessa festa, eu só quero saber se você vai levar a sua namorada. E se eu te perguntar, are you bringing your girlfriend? Eu já me vejo lá na festa e eu quero saber se quando você vier para essa festa, se você também vai trazer a sua namorada. Ou seja, esses dois verbos também implicam em deslocamento. Então a ideia é, ok, seta nessa direção. Quais são os verbos nessa direção? Ok, to go ou to take. Muito bem. Seta na direção oposta. To come or to bring. Isso vai sempre funcionar. Só que, dependendo do ponto de referência que eu adoto, eu, narrador, eu como locutor, pode haver uma intercambiabilidade entre esses dois verbos. Ok, pessoal? E a razão pela qual eu queria compartilhar isso com vocês nessa live é porque eu sofri bastante com isso. Durante um bom tempo, eu era muito resistente. Eu me recusava a aceitar que esses dois verbos, né? Primeiramente os verbos to go e to come, que eles pudessem se referenciar ao outro tipo de deslocamento que não fosse de A para B, ou seja, do narrador para um outro lugar, né? Ou seja, o narrador seria o ponto, o ponto de referência, o ponto em que está o narrador seria o ponto de referência, e daquele ponto para um outro lugar. Então, para mim, isso era o verbo to go. E o oposto, algo que viesse em direção àquele ponto de referência, que era o ponto de referência do narrador, que para isso era o verbo to come. Então, eu adotava aquilo de uma forma rígida, e qualquer variação disso, para mim, isso não fazia muito sentido. Bom, e aí, muito tempo se passou,
eu assisti muitos filmes, muitos vídeos, muitas séries, ah, vi esses dois verbos sendo usados em artigos, livros, e essa ficha foi caindo para mim, mas demorou um pouquinho. E hoje, como professor, eu penso assim, pô, que interessante, né? Por que que isso nunca foi colocado para mim numa das tantas aulas de inglês que eu fiz, dos cursos que eu tinha feito até então, né? Então, isso foi uma coisa que, de alguma forma, meio que passou batido pelos professores, ou eu não fui muito questionador na época, eu não sei explicar. Mas eu sei que isso me incomodava e eu não entendia direito. Talvez eu não tenha tido, né? Às vezes a gente fica com vergonha de fazer perguntas em aulas. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que demorou um tempo para eu aprender. E um dia essa ficha acabou caindo para mim através da utilização da língua, né? Assistindo filmes, séries, lendo artigos, lendo os livros. E aí, como professor, eu falei assim, não, isso é algo que eu vou procurar sempre deixar bem claro para os meus alunos. E aí, ao desenvolver, né, ao elaborar essa explicação e preparando exercícios e tal, me ocorreu que isso não acontecia só com os verbos to go and to come. Isso poderia acontecer também com outros verbos. Por exemplo, esses dois verbos aqui, to take and to bring. Por quê? Porque esses dois verbos também implicam nessa questão, né, do deslocamento, na questão da direção. E aí, claro, né, existe sempre uma primeira abordagem que é bem objetiva, né, que é de A para B, o deslocamento de A para B. Ou então, se o deslocamento for de B para A, ok, então a gente tem dois verbos, ok, to go, to come, to take and to bring. Maravilha. Só que, uma vez que isso está estabelecido, o próximo passo, o próximo ponto a se levar em consideração é a questão do ponto de referência, ou seja, quando o locutor está falando, está usando algum desses verbos, o que ele quer dizer com isso? Né? Então, de novo, né? Se eu estiver falando, por exemplo, com a minha mãe, né? Então, eu tenho 2 filhos e eu vou fazer uma visita para minha mãe, né? Para a avó dos meus filhos. E aí a minha mãe tá com muita saudade dos filhos, dos netos. E aí ela me pergunta, ok, so when are you coming? Ok, mom, I'm coming on Saturday. Então veja bem que eu estou falando de um deslocamento que é da minha casa para a casa da minha mãe. E aí eu falo para ela assim, ok, mom, don't worry, I'm bringing the kids. Então, imagina o seguinte, por que eu falo para minha mãe, I'm bringing the kids? Bom, é porque a partir desse ponto, eu estou partindo do pressuposto que o ponto de referência é a casa da minha mãe, eu me vejo lá, do lado da minha mãe, e eu digo para ela que eu estou trazendo os meus filhos em direção a ela. Né? Então, é essa analogia que eu tenho que fazer, essa lógica que eu tenho que aplicar para entender por que eu falaria para minha mãe, ok, mom, I'm bringing the kids, and not I'm taking the kids. E aí você perguntaria assim, tá, Alfredo, mas e aí em que situação que eu usaria o take? Então, por exemplo, imagine que nessa mesma situação, my mother says, ok, can you bring the kids? Né? Ela quer saber se eu posso trazer os netos para ela. E eu pego e falo assim, oh, mom, I'm sorry. They have a competition at school, so I'm taking them to school tomorrow. Então, percebe que agora eu coloquei um terceiro ponto de referência que não é nem a minha casa, nem a casa da minha mãe. E os meus filhos não vão ficar nem na minha casa e nem vão para a casa da minha mãe. É uma coisa externa, tanto para minha mãe quanto para mim. E aí, nesse caso, que verbo que eu tenho que usar? Eu tenho que necessariamente usar o verbo to take. I'm taking my kids to school on Saturday, Mom. I'm sorry, I can't bring the kids to you this weekend because I'm taking them to school. I'm taking them to a very important competition. Ou seja, mãe, eu não posso trazer os meninos para você porque eu preciso levá-los para a escola,
para uma competição bastante importante. E eu espero que com esses exemplos eu possa ter deixado para vocês, não é que eu deixei isso 100% claro, porque eu gosto sempre de dizer que esses dois verbos, embora eles sejam dois verbos simples, né? To come and to go, né? To go and to come. São dois verbos simples. Só que essa intercambiabilidade que existe entre esses dois verbos faz com que eles sejam um pouco complexos na maneira como eles são usados. Mas se a gente parar para pensar que, na verdade, a coisa não precisa ser tão complexa assim. Você só precisa entender que, uma vez entendido que esses dois verbos se referem a deslocamento e existe uma ideia de direção, tendo esse princípio claro na sua cabeça, o próximo passo a entender é o seguinte, que esses verbos podem ser usados de uma forma intercambiáveis se eu colocar uma outra variável na equação, no contexto, que é a questão do ponto de referência. E aí, dependendo do ponto de referência, eu posso usar um verbo ou outro. Em algumas situações, dependendo do ponto de referência, eu só posso usar um verbo. Então, é isso que você tem que pensar. Se houver um ponto de referência externo aos participantes da conversa, muito provavelmente, os dois verbos que você vai usar são os verbos to go and to take. Se existe um ponto de referência comum entre os dois falantes da cena, você vai poder usar os verbos to come and to go de uma forma intercambiável. E essa era a dica que eu queria deixar hoje para vocês aqui com essa live. Essa live eu quero também postar esse vídeo no nosso canal, tanto no IGVT, no Insta, como no YouTube. Gostaria que quem se interessar pelo assunto deixe comentários, né? Deixem a sua opinião lá, façam sugestões, se vocês acharem pertinente. E a gente se vê na quinta-feira com a nossa próxima live da nossa série Insights da Fluência. Até breve. Tchau, tchau.